realmente, claro que eu não estou aqui generalizando, né, dizendo que todos estão, não, mas existem algumas coisas em nossa vida que a gente precisa recuperar. Existem algumas coisas em nossa vida que precisamos voltar a ser como era antes, porque Deus sabe, não é, quem éramos, Deus sabe quem somos, e Deus sabe quem seremos. E Deus não aceita da nossa vida hoje, no presente, menos do que já fomos um dia. Se um dia eu já fui de muita oração, de jejum, de quebrantamento, de muita lágrima, de dedicação, a minha vida é uma vida voltada para Deus, exclusiva para Deus, mas agora eu quase não vivo nada disso, quase não vivo para Deus. Eu vivo exclusivamente para mim, para minhas coisas. E quando eu me lembro ou preciso, então eu me volto para Deus. Você acha mesmo que Deus fica satisfeito com isso? Claro que não. Agora, o que nos pode levar a ter uma vida completamente diferente da que já fomos um dia, é justamente a nossa falta de cuidado, a nossa falta de dedicação. Eu falei em Levítico 6:12 e Provérbios 4:18. O de Levítico 6:12, o sacerdote toda manhã, era uma penitência, era uma responsabilidade, toda manhã remover a cinza e colocar nova lenha, remover as cinzas e colocar nova lenha. Agora, a lenha já não surgia lá no santuário, a lenha já não estaria lá cortadinha, pronta para o fogo. O sacerdote tinha que prover essa lenha, tinha que buscar a madeira, tinha que cortar a madeira. Isso é esforço, sacrifício, dedicação, né? Acima de tudo, lembrando que aquilo é necessário para que o fogo se mantenha aceso. Isso faz parte da nossa dedicação. Se não aplicarmos o nosso coração, o nosso entendimento de que a nossa vida espiritual, ela requer de nós uma dedicação tal qual a nossa vida material, não é? Se a gente vai estudar, a gente sabe que os estudos pedem dedicação. Se a gente vai fazer um curso, a gente sabe que ele pede dedicação. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida profissional, material, a gente sabe que aquilo ali requer de nós um esmero, não é? Um tempo, uma dedicação. Agora, e a vida espiritual? Como é que devemos tratá-la? Devemos tratá-la com indiferença? Devemos levá-la assim a troco de nada? Como teremos uma vida espiritual saudável? Como a nossa vida ficará boa diante de Deus? Como continuaremos com a vida fervorosa se a gente não der atenção a essa vida espiritual? Se a gente não se dedicar para essa vida espiritual? Se a gente não se preocupar com o altar, com o fogo do altar? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso é uma continuação. Isso aqui é coisa que não pode parar, porque se estagna, se amanhece o dia e o sol dá as caras, mas ele não continua brilhando, não vai amanhecer e não vai clarear o dia. Se a nossa vida ela começar e não despontar, não melhorar, se ela não tiver uma expressividade, que alguém diga assim, realmente fulano, ele aceitou Jesus, ele foi um novo convertido, mas percebe-se que a sua vida é uma vida de crescimento, né? É uma vida que vai crescendo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6 de Hebreus, ele diz que pelo tempo que o povo eles serviam a Deus, ele diz ali, vocês já eram para ser mestre, pelo tempo que vocês têm. Mas aí ele diz que eles tinham que voltar aos rudimentos antigos, princípios que eles aprenderam, as doutrinas elementares, as coisas básicas da vida de fé, porque não houve um crescimento, não é? Não houve um progresso. Eles estagnaram no que começaram e pararam ali. E isso é um problema na vida do crente, na nossa vida com Deus. Por isso falei que a gente precisa ter esse cuidado, devemos ter esse cuidado com a nossa vida espiritual, para que, em vez de melhorar, a gente estagne. Agora, mais problema do que isso é decrescer, piorar, né? Você que um dia já foi e deixar de ser. Aí, aonde ainda é um problema mais grave, você que vive uma vida no altar, uma vida de oração, uma vida de devoção, de dedicação, e não tem mais essa dedicação, não tem mais esse prazer, não sente mais essa alegria. E nessa noite, a palavra de Deus, ela vem justamente para nos confrontar, né? Ela vem justamente para dizer para todos nós que podemos ser melhor. Todos concordam comigo, meus irmãos? Podemos ser melhor. Eu quero dizer para todos nós aqui, mediante o poder que existe na palavra de Deus,
Deus espera que sejamos melhor. Ele conta com a gente e podemos ser melhor. Eu quero dizer, pelo poder que essa palavra tem, que nós seremos melhores para Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, ela tem todos os nutrientes necessários para o melhoramento da nossa vida com Deus. Portanto, para que a nossa vida ela seja sempre melhor, vá sempre progredindo, e a gente tem que ter essa dedicação, esse cuidado, precisamos ter um cuidado com a nossa vida espiritual. E eu pontuei aqui algumas coisas da nossa vida que precisa ser cuidada por nós. E se tiver alguém notando, coloca aí para você, por favor. Eu coloquei em primeiro lugar, letra A, aqui, um cuidado com a nossa vida de oração. O cuidado que devemos ter com a nossa vida de oração. Olha, irmão, se eu fosse falar aqui, eu tenho um assunto sobre oração. Inclusive eu falei muito lá em Bodocós com ele, e eu acho que ele levei uns 3 meses falando sobre esse assunto de Neemias, a vida de oração. É um assunto muito profundo, né? A palavra de Deus, ela tem muita coisa para falar sobre oração. Agora, não existe na igreja, entre outras coisas, mas principalmente uma das coisas que tem sido muito combatida pelo inimigo hoje na vida do crente é a vida de oração. Você percebe que sempre que você quer se dedicar à oração, alguma coisa vai ter que acontecer para que você desista daquilo ali, não tenha mais tempo para aquilo ali e você não continue naquilo ali. Eu colhi um testemunho de uma pessoa, ela disse a mim assim, ela veio me pedir oração, disse: ore por mim, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando mais. E foi que houve? Olha, irmão, eu estabeleci para a minha vida um período de oração. E eu disse a Deus que ia orar todo dia, de meio-dia e meio, porque era um horário que não ia ninguém em casa, era um horário que a maioria das pessoas vão dormir. Então eu disse a Deus que todo dia, meio-dia e meia, eu ia orar até 1h30 da tarde. E aí a pessoa que disse que estabeleceu isso como meta para a sua vida, disse: nunca chegou ninguém na casa dela, nesse horário, nem para pedir um copo de água. Mas quando ela começou a orar de meio-dia e meio, ela disse que todo dia, depois que ela estabeleceu isso como meta para a sua vida de oração, todo dia vinha uma vizinha lá do canto para a casa dela para conversar com ela. Ela disse que quando dobrava o joelho, não dava 5 minutos que ela escutava as palmas. Fulana, 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 e ela saía e dizia: meu Jesus do céu. E a pessoa dizia: não, vem conversar, rapaz, está querendo conversar muito comigo. E ficava para ali. Ela disse que uma vez ela até, mas no outro dia a mesma coisa. E essa pessoa persistiu em todo dia, meio-dia e meio, ir para a casa da pessoa orar. E ela disse: irmão, não sei o que eu faço mais, porque eu disse: mude de horário, porque o inimigo não quer ver você orando. Veja, irmão, uma coisa simples. Aí você diz assim: mas era casual. Não era casual. É que o inimigo não quer o crente orando, porque ele sabe que se tirar o crente da oração, quanto foi o tempo que aqueles homens lá da Babilônia estabeleceu para Daniel passar sem orar? Quanto tempo foi? Quem lembra? 30 dias. Dá o quê? 1 mês. Imagine um crente passar 1 mês sem orar. Ele sai da carne para o osso. Um crente sem orar 1 mês, irmão. Imagine. Por que essa preocupação em tirar Daniel da oração? Porque o próprio texto diz que Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Lá, se você tiver uma versão de King James, a versão de King James diz lá, que lá no quarto de Daniel ele tinha o andar de baixo e o andar de cima. E todo dia ele se punha de joelho 3 vezes ao dia no andar de cima e dava graças ao Deus do céu. Satanás não estava satisfeito. Um homem que era um administrador, cheio de responsabilidade, mais de 120 províncias, e ele tinha que dar conta da contabilidade ali. Aí os outros tinham que dar prestação de conta a ele. Ele tinha que organizar as coisas do rei lá no andar de baixo, e ainda 3 vezes o dia esse homem conseguia orar. Era uma coisa prodigiosa. Isso era o compromisso que Daniel tinha com a oração. Isso é porque Daniel vivia uma vida de oração. Era um cuidado que ele tinha com a sua vida espiritual. Ele se preocupava com a sua vida espiritual. Só que o inimigo não estava satisfeito e sabia que aquela vida de temor, de fervor que ele tinha era justamente a oração. Então tira Daniel da oração, que ficará mais fácil para ele se levar pelas coisas dessa vida. Então o decreto foi baixado, estabeleceram um decreto que ninguém deveria orar a nenhum outro Deus
durante 30 dias. É isso que o inimigo quer. Ele faz de tudo para o crente não ter uma vida de oração, para que não tenhamos uma vida de oração com Deus, porque a oração nos leva à presença de Deus. E quando estamos na presença de Deus, alguma coisa da nossa vida está diferente, alguma coisa da nossa vida está mudando. Não é uma coisa simples. Se exponha ao sol para você ver o que acontece com a sua pele. O sol tem dois infra, né? Tem dois raios, é o infravermelho e o ultravioleta. Todos eles são prejudiciais para a saúde, cancerígeno e penetrante, queima a pele. Você pode ser branquinho como for, se exponha ao sol. Se você for vermelhinho, se exponha ao sol. E se for moreninho, se exponha ao sol também, que você vai ver que a tonalidade da pele vai mudar. Vai ter ali uma coisa acrescentada, porque os raios solares, o ultravioleta, o infravermelho, vai penetrar na sua pele, vai passar para o seu corpo, e você vai ficar com a pele alterada, com a cor alterada, com a carne queimada. Quando estamos na presença de Deus, Deus não é o sol, porque o sol é uma criação de Deus, mas Malaquias diz que ele é o sol da justiça, em esplendor, em glória. Quando estamos na presença dele, estamos em contato com Deus, e estamos desfrutando do que ele é. E o crente, quando está na vida, Moisés passou 40 dias lá no monte, está escrito na Bíblia, ficando com Deus, orando, falando, Deus lhe dando os decálogos da lei. Quando Moisés desceu do monte, que veio trazer para o povo o que Deus tinha lhe dado, o povo não conseguiu mirar nele, porque o seu rosto estava resplandecendo. Muito obrigado. Era a presença de Deus impregnada na pele dele. A glória de Deus impregnou no rosto dele. Quando o crente está na presença de Deus, até o semblante dele é diferente, até a forma dele falar é diferente, a maneira dele é diferente. É por isso que o inimigo não quer a gente na oração, é por isso que o inimigo não quer você orando, moça, rapaz, criança, adolescente, obreiro, igreja. Ele não quer você orando, porque quando estamos na presença de Deus, saímos diferente, porque Deus, Ele conta. Tire uma vida de oração, viva uma vida de oração, para você ver como você fica quebrantado, diferente, preocupado. É sim. Agora saia da oração, para você ver como você mesmo fica diferente. Você, quer ver? Eu vou dar um clássico exemplo aqui. Um exemplo de quando precisamos orar. Diga amém. Nunca mais se esqueça disso. Quando você vê uma pessoa falando muito e falando dos outros, é porque essa pessoa está longe da oração. Silêncio fazia lá no jardim. Quando a gente estamos em oração, a gente começa a orar pelos nossos irmãos. É quando a gente vai falar dele, a gente diz, mas eu estou orando por ele. Como é que eu posso falar de alguém que eu estou orando por ele? E quando o crente ele está orando, ele fala pouco da vida dos outros. Sabia disso? Tem glória aí. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado uma mensagenzinha para ela aí? A minha esposa não gosta não, assim. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, por favor, diga para ela assim: ore mais, amém. Diga para ela assim, quando a gente está falando muito, é porque a gente está orando pouco. Não digo de novo, quando a gente fala muito, principalmente dos outros, é porque a gente está orando pouco. Diga assim, em vez de falar dos outros, não pode dizer, ele é o que estou mandando, é seu pastor, vai depois pessoa. Em vez de falar dos outros, diga para ela, diga para ele. Em vez de falar dos outros, dobra o joelho e ora por ela e ora por ela. Glorifica ao Deus que é fiel e é vivo. Então a nossa vida de oração é uma vida que deve ser cuidada por nós. Vamos ter cuidado com a nossa vida de oração, meus irmãos, porque se a gente sair da oração, vamos esfriar, vamos perder o fervor. Outro cuidado que devemos ter com a vida de santidade. Falar de santidade hoje na igreja e para o mundo é uma coisa que não se deve falar, porque a santidade pede de nós afastamento da corrupção, das coisas dessa vida, do mundão e de tudo que ele oferece. E tudo isso para muitas pessoas, a igreja quer tirar das pessoas a liberdade. A Bíblia é um livro de
proibição que tira das pessoas a liberdade dela e não deixa ela ser livre para fazer o que quer. E nós somos livres para pensar, livres para agir. Isso Deus não tirou nunca do homem. Liberdade foi Deus quem deu ao homem para pensar, para agir, para falar, decidir, resolver, entrar, sair. Deus nunca tirou isso do homem. É tanto que Adão, Deus deixou ele pecar, sabendo que ele ia pecar, mas deu a ele a decisão, a liberdade, o livre-arbítrio de escolher pecar ou não pecar. E Deus não feriu essa liberdade dele. Agora, a liberdade que Deus deu ao homem não foi para ele pecar, foi para ele viver bem. E a liberdade que o mundo quer hoje é uma liberdade para pecar, fazer o que desagrada a Deus. Agora, essa liberdade que supostamente chamam de liberdade está escravizando os jovens nas drogas, na prostituição. Os filhos não querem obedecer mais o pai, as famílias estão se desfazendo. Está aí filho matando irmão matando irmão, filho matando pai matando filho. A desgraceira que está no mundo é justamente por causa da liberdade que eles dizem ter. Mas Jesus diz: a liberdade sou eu, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que liberta é Jesus. A Bíblia é um livro de proibição, mas é um livro que deixa o homem livre para agradar a Deus e viver bem em sociedade, viver bem entre família, viver bem com o patrão, como empregado, viver bem com Deus. É isso que ninguém quer e que ninguém entende. Esse dia eu vinha dizendo que um rabino muito inteligente, e eu achei muito interessante, que ele fez uma soma dos 613 decálogos, estatuto, preceitos e mandamentos, que dá uma soma de 613, 365 são proibição. E dos 10 decálogos, 10 são não. Porque quando Deus fez o homem, já lhe deu proibição. Do meio, a do meio, não coma. Agora, essa proibição de Deus tirou o que dele? Tirou dele a liberdade de ser feliz? Não, era a liberdade que Deus não queria que ele perdesse de ser feliz. Esse não de Deus era para o privar da dor, era para o privar do sofrimento. Essa proibição bíblica é para o homem viver bem com o pai, viver bem com a mãe, viver bem com a mulher, viver bem com o marido, viver bem com o patrão, viver bem em sociedade. Os não de Deus não oprime, os não de Deus liberta, os não de Deus não tira a liberdade, os não de Deus faz o homem ser livre, porque ensina a ele até um caráter inibido, uma vida sexual pura, a ser um homem de verdade, a ter compromisso com Deus, com o seu próximo, valorizar as pessoas, viver bem e saudável. E Deus só lhe diz: não vá por aqui, porque isso vai prejudicar você. E quando o homem diz eu vou, ele se arrebenta e fica todo arrebentado. É melhor ficar com os não de Deus, com as proibições de Deus, de que entrar pelo caminho da libertinagem e ir para o inferno e perder o céu. Quem concorda com isso, levante a mão e glorifique a Deus no céu. E a vida de santidade é uma vida de proibição, que Deus diz: não comerás. E quem quer ter uma vida de santidade precisa entender que não é possível ter uma vida de santidade se você não se afastar, se a gente não se distanciar das coisas que contaminam a nossa vida com Deus. Esse termo santidade, para muitos que não conhecem, ser santo ninguém consegue. Ser santo é ser separado, se afastar da corrupção, das coisas dessa vida, justamente daquilo que a carne deseja, os prazeres efêmeros, que leva o homem somente à sua vida de ruína, e lhe afasta de Deus. Então uma das coisas que precisamos também ter cuidado é com a nossa vida de santidade. Diga amém. Amém. Não se esqueça disso. Se quisermos ter uma vida bem com Deus, não podemos descartar de nós a vida de santidade. Ela tem que ser cuidada. Se não cuidarmos com a vida de santidade, já diz a Bíblia, sem a santificação ninguém, mas não é pastor que vai ver se não tiver, é presbítero, diácono, auxiliar, porteiro, membro, congregado. Quem quer ver a Deus tem que ter
ter uma vida de afastamento do mundo, das coisas dessa vida que prejudicam a nossa vida com Deus. Se você está aqui comigo, diga amém por isso. Amém. Outra coisa é o cuidado com a leitura da palavra de Deus. Você percebeu que a nossa Bíblia está sendo muito deixada de mão, jogada para lá? Eu posso fazer uma pergunta aqui para todos nós, não precisa me responder, mas sem ser aqui hoje de público, você já leu sua Bíblia hoje? Você está lendo a sua Bíblia? Você tem a prática diária de ler a sua Bíblia? Errar o homem ou erra o homem não conhecendo o quê? As Escrituras. Como é que eu vou saber o que Deus quer de mim se eu não leio a sua palavra? O grande problema hoje de muitos estarem errados, cegamente errados, é porque querem viver sem o conselho da palavra de Deus. Sabe os absurdos que nós estamos vendo aí na internet, de tantas coisas? E o povo dizendo assim, é Deus que está aqui, e a gente sabe que não é Deus. Mas sabe o que é que está faltando? Bíblia, leitura da palavra. O povo está corrompendo, está se corrompendo, porque não tem conhecimento. Foi o que Deus disse através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Porque lhe falta o quê? O conhecimento da palavra. As pessoas vão enveredando por caminho errado, achando que está certo. Mas é uma das coisas que precisamos ter o cuidado, é o cuidado com a leitura e a meditação da palavra. Lê o Salmo primeiro para ver o que é que diz. Lê Josué 1 primeiro, o que Deus diz a Josué: que o sucesso dele só iria ser possível se ele meditasse no livro da lei de dia e de noite. Esse é o cuidado que devemos ter. Outro cuidado é com o jejum e com a consagração. Percebeu? Que são coisas que automaticamente estão sendo descartadas por muitos. Não, eu já ouvi alguém dizendo assim: eu não preciso fazer tudo isso para Deus me abençoar, não. Se eu quiser, eu faço, mas para Deus me abençoar, Deus me abençoa como Ele quer. E na hora que Ele quiser, eu não preciso fazer nada. Agora, se eu quero ter uma vida espiritual com Deus, uma vida de comunhão, eu preciso viver uma vida pautada pelo jejum, pela oração e pela consagração. Se a minha vida nunca é posta diante de Deus e livremente aberta para Ele, me desprendendo de toda essa vida para me dedicar exclusivamente a Deus, é um sinal de que eu não quero mais de Deus em minha vida. Eu preciso também ter esse cuidado com a consagração e com o jejum. Outro cuidado que devemos ter é com os trabalhos da igreja, a dedicação com o trabalhar para Deus. Irmão, você percebeu que